Estamos ao vivo. Todo mundo tá me ouvindo bem? Tô ajeitando aqui a luz. Esqueci de ligar, que doida. Agora está tudo certo. Bom, estamos em mais uma live aqui, nossa live semanal. Hoje o tema é um tema, né, muito... Ui, deixa eu colocar o meu fone. Muito pedido aqui, que é a obediência, né? Quem aí que não quer ter filhos obedientes? E, né, para ter um dia a dia mais leve, mais tranquilo, para a gente poder ensinar valores para os nossos filhos, né? E, então, hoje eu convidei o doutor de educação, o João Malheira, ele já está aqui. Ele é diretor da Escola Porto Real. Vou até escrever aqui o tema da live de hoje, que é obediência. Para quem entrar depois já saber do que a gente está falando. Já vamos enviando também essa live para todo mundo, para todas as mamães que querem aí ter então uma rotina mais tranquila, né? Com que os filhos obedeçam, você tem que ficar repetindo 1000 vezes, sem ter aquela gritaria, aquele estresse o tempo inteiro. Deixa eu convidar ele aqui para participar da nossa live. Deixa eu procurar aqui, João. Convidar. Vamos dando coraçãozinho para todo mundo ir entrando. Oi, boa noite. Boa Tudo noite, bem? Milena. Tudo bem? Tudo Graças a Deus, muito bem. certo. Que bom. Muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Você que é, né, uma sumidade aí no assunto de obediência, tem tantos afazeres, tantos compromissos. Obrigada por dedicar seu tempinho aqui para a gente também. É um prazer imenso, que você sabe que eu faço sempre com muita paixão, muita alegria. Sempre que eu penso que vou ajudar uma família, já vai valer a pena vir aqui à noite, né? E a gente É, compartilhar um pouco a nossa experiência, o nosso, as nossas lutas educativas, é que como a gente chama, né? Hoje, educar uhum. é uma luta, Um concorda, Milena? desafio. É, Um desafio. Às vezes os pais demoram a entender essa realidade, ficam achando que só eles é que não acertam, que só eles é que não conseguem. Não. Todo mundo é assim, né? Todo mundo está lutando para acertar e eu sim. acho que a gente tem que Acontece ajudar nas mesmo. melhores famílias, né? Exatamente isso. Então, poxa, qual é o problema se você não está conseguindo? Você está demorando para conseguir, né? Já vai conseguir, calma, calma. E é isso que a gente vai falar hoje, não é, Milena? É, com certeza. E essa questão, né? Os nossos filhos vêm sem manual, né? Então a gente tem que estudar mesmo, né? Tem que buscar informação, tem que ver o que funciona de repente para cada família. Hoje a gente tem várias ferramentas, né, para conseguir a cooperação dos nossos filhos. Vamos ver, ó, hoje nessa situação tal funciona assim com esse filho, com outro filho funciona de tal forma, né? Que são temperamentos diferentes, enfim. A gente tem que ter esse olhar atento, né, para os nossos filhos para conseguir educá-los de verdade, né? Exatamente, né? E acho que os pais demoram às vezes para entender que a criança nessa idade, né, ela quer você como volante. Né? Os pais não entendem isso, né? Acham que o filho já sabe dirigir um Fórmula 1, né? É, E obviamente que não, né? A criança, nos primeiros 6 anos, eu costumo dizer assim, primeiros 6 anos, ele é primeiro um Fórmula centênio, 1. né? Fórmula 1 é uma energia imensa, impulsividade total, absoluta, muita vontade de fazer coisa, mas caramba, Muita coitado, ele não sabe, descoberta, ainda não sabe o caminho, ainda não sabe sim. quando frear, ainda não sabe quando acelerar, né? Então, os pais Não que tem vão deixando direção, né? isso, deixando o filho andar sozinho nesse Fórmula 1, ele vai bater na primeira árvore que aparecer, na segunda, na quinta. Então, acho que essa temática da obediência, eu sempre gosto de falar assim, logo de cara, que, cara, é o óbvio, né? Obedecer um pai, um professor, no fundo, é confiar que eu preciso de você, papai. Sim, de obedecer porque sabe o que a gente está falando é melhor, né? Que ele confia nos pais. Bom, minha mãe sabe tanta coisa, né? Também minha mãe já sabe dirigir, né? Eu tô aprendendo aqui a dirigir, mas a minha mãe já sabe dirigir. Isso, Então, eu vou exato, confiar nela porque eu sei que ela sabe o melhor, né? Ela tem essa autoridade, né? E eu vejo isso. que hoje em dia uma das causas
que as crianças não estão obedecendo é a falta de autoridade. Que conselho que você daria para esses pais recuperarem a autoridade dentro de casa? Então, a autoridade, né, vamos dizer assim, a pessoa hoje está com uma visão errada da autoridade, né? Na verdade, traduz a autoridade na cabeça dos pais como autoritarismo, muitas vezes, né? Sabe, os pais Uhum, pensam assim, não, eu não posso impor a minha opinião, não posso obrigar meu filho a fazer tal coisa, porque Freud dizia que coitado, ele vai traumatizar, ele vai ficar deprimido se fizer o que ele não gosta, coitado, sabe? Essas mentiras foram entrando, né, na educação, e aí, com o tempo, os pais ficaram assustados, inseguros, em impor, de alguma maneira, né, o caminho do bem, da verdade, uhum, né, da felicidade, que é o que todo mundo quer, achando que, como eu dizia, o filho já vai saber, já vai ter uma cabeça de adulto para poder escolher a direção correta do Fórmula 1. Então, uhum, a gente tem que entender que a autoridade, ela é filha, atenção para o que eu vou dizer agora, a autoridade é filha da verdade, a autoridade é filha da tradição da verdade, né? Dessa verdade que foi sendo descoberta ao longo de todos os séculos da história. Sempre gosto de dizer que a estrada da verdade, a estrada da tradição, que já tantos filósofos denunciaram, pois essa destruição dessa estrada nos dá segurança para mandar, né? Quando essa estrada foi tão encoberta de areia, foi um pouco assim camuflada por tal de muitas ideologias, muitas filosofias que têm vindo desde o século XVI, XVII, XVIII, enfim, não vamos aprofundar nisso aqui agora, mas eu quero que saibam que quando essa tradição foi sendo enfraquecida, foi sendo gozada, ridicularizada, então, obviamente, sem estrada, como é que eu vou ter a certeza absoluta que eu vou me dar bem e conduzir meu filho também por essa estrada? Impossível. uhum, A autoridade, eu sempre gosto de chamar assim, não, a autoridade é ser guia, é ser guia. sim. Eu ando na estrada do bem, eu me sinto feliz, realizado, enamorado, eu me sinto muito amor no coração, eu quero passar isso para meu filho. Isso é autoridade, é aquele Sim. que conduz, né, o filho como assim, como uma lanterna atrás, que nem a gente fazia antigamente no cinema, quando chegava atrasado. Isso não existe mais, mas antigamente, quando você ia ao cinema, Os tinha uma lanterninhas. pessoa que lanterninhas que te diziam onde é que é o teu lugar e tal, e a pessoa Uhum, seguia, né, com docilidade o lanterninha porque ele queria sentar no seu lugar. Então, eu considerei sempre a autoridade desse modo, olha, é ajudar um aham. menino, uma menina, né, a caminhar seguro, a caminhar com Eu gosto de confiança. pensar como se fosse nossos filhos fossem um rio, né, que tá cheio de vida, tá fluindo ali, tá jorrando, querendo correr, e nós somos as margens, né? Então vamos direcionando aí o caminho desse rio, o percurso dele, né? Ó, aqui tá extrapolando demais, ó, aqui tá de menos, né? E o nosso papel é ir guiando. E isso que Então, você falou, exatamente o mesmo pode falar, raciocínio. É o mesmo é raciocínio, na da verdade, estrada, é conduzir a sim, estrada, é conduzir o rio, é, e a gente tem que entender que mandar, no fundo, é colocar direção correta. É isso. sim, O filho está pedindo, mãe, e agora? Muitas vezes a gente sim, percebe, mãe, pode, não pode? Quando a filha é dócil, quando o filho está bem educado, é, o filho vai perguntar, mãe, pode, não pode? Isso é uma coisa boa, é uma coisa bonita, né? Agora, achar que isso aqui está errado, achar que isso aqui vamos dizer assim, invadir a autonomia da criança, é não entender o que é uma criança, né? Ainda não sim. entendeu que a É criança não ensinar está uma moral, pronta. né? Sim, para Isso, poder até conviver com então, os outros, até porque isso que você estava comentando, que a criança não, se a criança não traumatizar a criança, ela não pode fazer o que ela não quer e tal, como se nós adultos também não fizéssemos coisas que a gente não gostaria, né? isso, Tem dia que a gente não tá afim de levantar para trabalhar, queria ficar em casa deitada na cama vendo aí um filme, qualquer outra coisa, mas não, a gente tem que levantar, tem que, né? Tem que fazer as pois coisas. é. Então, temos leis também para cumprir, não é? Não podemos passar no farol vermelho quando estamos dirigindo e tal. Então, é bom que os nossos filhos precisam, né, obedeçam também as regras, não só pelo convívio em geral, porque eles vão crescer e vão ter que viver assim, mas para eles realmente terem esse discernimento, né, do que é certo, do que é errado.
E faz parte, né? Eles precisam justamente desse guia. Mamãe, pode isso, pode aquilo? Eles estão pedindo, né? Estão suplicando, por favor, me ajude, me mostre o que eu tenho que fazer, né? Você sabe que um autor que eu estudei no doutorado aqui no FRJ chama-se Aldair McIntyre. Ele escreve um livro que chama-se Depois da Virtude. Isto é, o que aconteceu com a sociedade depois que se parou de ensinar virtudes na escola, na família e tal. E ele diz que a grande consequência desse movimento, ele escreveu isso em 1980, tá? Portanto já faz 40 anos. Ele dizia assim, a grande consequência desse movimento foi justamente as pessoas começarem a duvidar que nós temos uma capacidade racional, né, de descobrir a verdade que tem 25 séculos. Sabe? As pessoas hoje, de fato, muitas vezes são educadas dessa forma, enfim, a duvidar que a gente tem condições racionais, tem uma liberdade para escolher essa verdade, então que se educa de forma emotiva, de forma emotivista. Ela denuncia, se usa esse termo, né? Hoje a sociedade, a grande parte da sociedade, ela é movida por esse emotivismo que prega que, de fato, não existe mais verdade, que não existe mais certezas, portanto, não há mais autoridade. Tudo é relativo, né? Hoje tudo é relativo. Então, obviamente, uma pessoa que foi educada assim, os pais de hoje e os avós de hoje, né, há 2, 3 gerações que são educadas dessa forma, então, obviamente, se eles foram educados dessa forma e aprenderam a sua moral dessa forma, então, naturalmente, eles pensam que a criança também vai ter que decidir de forma emotiva, né? Então, filho, você quer? Onde você quer ir? Aquela famosa história que eu já não sei se você já ouviu falar, né? Que o pai que vai ao restaurante, né? E antigamente, né? Tá nos anos 50, vamos chamar assim, há 80 anos atrás, os pais falavam assim, filho, senta aí, querida, senta lá. Quer dizer, o pai já sabia o que era o melhor para o filho, pela praticidade da família, do restaurante, do que fosse, e o filho não discutia, tá bom, eu sento lá. Hoje não, hoje, como é tudo emotivista, não está apoiado numa racionalidade, numa experiência, numa sabedoria, numa prudência. Não, está tudo ali na base do que eu sinto, que a criança sente. Então, filho, onde é que você quer sentar? Né? Quer dizer, como se o filho é que vai determinar onde vai sentar, ele é que vai determinar o que ele vai comer, ele é que vai determinar, sabe? Colocar vamos dizer, um padrão de educação emotivista. Então, obviamente, né, onde é que está aí a força né, da autoridade, a força da verdade, a força do bem? Não tem, né, não tem. E o pai acaba escolhendo, na verdade, o que é pior, porque o filho não tem capacidade de saber o que é o melhor ainda. Não tem a maturidade ainda, né? Não tem a maturidade e discernimento para decidir o que é melhor. Por isso que eu gosto de pontuar aqui, nesse caso aqui que você está falando, né, que você até comentou no comecinho que muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né? Então você vai fazer porque eu estou mandando, pronto, acabou. Não, não é isso também, né? E essa questão da emotividade que você está falando é a questão da preocupação simplesmente emotiva da criança sem a preocupação, né, da moral. Mas é claro, só para deixar claro que não sei se tem alguém aqui ouvindo que talvez esteja um pouco confuso. Claro que tem certas coisas que somos nós pais, que somos responsáveis pelos filhos nossos, que temos que decidir, né? Que nem eu vi muita gente, né, tendo aula online, e aí pergunta para o filho, filho, você quer fazer aula online ou você quer presencial? Deixa a criança decidir. Isso não, isso é uma coisa séria, né? O adulto tem que ver seus valores, ver como que teu filho está se desenvolvendo para decidir esse tipo de coisa. Mas agora na questão da comida que você citou aí, filho, o que você quer comer, né? Se eu falar, vou querer só pizza, vou querer só hambúrguer. Isso não é aceitável, né? Então, o que você pode fazer nesse caso é dar escolhas limitadas que sejam aceitáveis para você. Então, filho, você quer, né, na sobremesa, você quer o quê? Uma banana ou uma maçã? Você não está oferecendo um chocolate, ou um sorvete, ou uma torta todos os dias, né? Óbvio que de vez em quando tem um doce, né? Ninguém é de ferro. Mas, assim, ter isso como regra, aí você consegue usar esse lado emotivo, mas de uma forma boa, porque você está dando opções que são aceitáveis para você, opções que são boas para o teu filho, né? Então, nesse caso, teu filho pode decidir, o que você está a fim de comer? Que fruta que você quer de sobremesa? Até aí, beleza. Né? Agora, coisas maiores que ele ainda não tem realmente essa maturidade, não dá para você jogar isso na criança, até porque é um peso para ela, né? Tipo, caramba, e agora?
Será que eu vou para a escola? Será que eu fico aqui? E esse é um peso que não tem que estar, né, nessa criança. Né? Ela até Hoje me se perguntaram, sente insegura porque ela conta com a gente e não pode contar. numa história aqui do meu Instagram, se a criança algum dia podia dizer para o pai que não quer ir na escola, porque, sei lá, está cansada, está um pouco enjoada, então se algum dia o pai podia fazer essa exceção e liberar, ficar em casa e tal, sem assim, motivo grave de doença, sem motivo grave de, enfim, né, de que tem alguma indisposição mesmo e tal. Então, repara, é uma pergunta que eu fiquei depois pensando, olha que interessante, que uma pessoa tem dúvida disso, poxa, como se então o gosto da criança, o capricho da criança pudesse determinar o que é mais conveniente, né? O que é mais importante. Como é que eu vou ensinar para uma criança os valores? Como é que ela vai descobrir valores se eu mesmo não estou convencido desse valor da escola, do valor do trabalho, do valor, pois, de ter uma rotina? São vários aspectos. Sim. Então, isso tudo está meio turvo, está tudo meio assim confuso. A criança, obviamente, depois vai ficando também confusa, turva, a estrada fraco, então né? E vai fica muito fraca. Vai virar um adulto fraco, que qualquer coisa que sair fora do desejo dele ali, já vai ficar com a autoestima baixa, já vai ficar desanimado, né? Eu costumo dizer que pais indecisos geram filhos caprichosos e desobedientes. É aí a raiz. Se a criança vê que o pai, sabe, não está muito seguro do que realmente é valor, do que realmente é o meio-fio do rio, já usando o seu exemplo, né? Se a criança percebe que ele consegue ali, com uma chantagemzinha, com uma birrazinha, com um chorozinho, conquistar o seu espaço, que o pai é inseguro, pronto, aí está plantado, né? Deita e rola, e os pais depois vêm nos procurar, falam, João, não sei o que fazer com meu filho, né? Ele agora quer comer isso, não quer comer aquilo, meu filho agora não quer arrumar os brinquedos, meu filho agora não quer tomar banho. Eu falei, mas é óbvio, se o seu filho percebeu em você sempre uma pessoa meio insegura, meio assim, e, sabe, medrosa para, enfim, colocar o filho no caminho certo, não houve ali uma percepção assertiva, que eu gosto tanto dessa palavra, assertividade, né? Eu também gosto. Quando a criança, pelo contrário, vê o pai sempre uma pessoa calma, serena, segura, sabe o que está fazendo, determinada, assertiva, pronto, a criança nem levanta a questão se pode ir ou não na escola. Ela sabe que tem que ir na escola e acabou. Nem levanta a hipótese, né, de um dia, por qualquer motivo bobo, faltar à escola. Então, um exemplo assim que eu acho interessante, que às vezes esses exemplos elucidam os pais ainda que estão aprendendo. Então, e aqui vem uma expressão que eu uso muito, viu, Milena? Os pais precisam aprender a mandar para que os filhos consigam aprender a obedecer. Então, sim. Ensinar a obediência, né, ela é fruto dos pais terem aprendido a mandar. E hoje, muitas vezes, os pais não aprenderam, vamos dizer assim, esta clareza que tem que haver na postura, sabe? Uma pessoa assim, sólida nas suas convicções, sólida nos seus princípios, sabe o que está fazendo. E desde pequenininho, a criança respira isso logo. Ela logo percebe. Um dia que fez uma birra, 2, 3, né? Então, outro dia eu fui almoçar na casa de um amigo. Ouve essa história que também ela é boa. Foi lá em Petrópolis. Não sei se até vocês estão me assistindo aqui. Tomara que sim. E aí, o menino tinha 4 anos, tá? E desde que eu sentei na mesa, era um almoço lá de sábado, um almoço caprichado e tudo. Desde que eu sentei na mesa, o menino que mandava na mesa, sabe? Não, isso aqui não vai comer, não. Mãe, me traz tal coisa para beber. Não, isso aqui, pai, corta para mim. Eu falei, caraca, ele aqui é o rei. Né? E aí, depois que acabou o almoço, eu aproveitei, obviamente, essa experiência para falar com os pais. Eu falei, olha, desculpa falar assim claramente, mas eu sou educador e faço isso todo dia. Eu queria falar um pouco o que eu observei no almoço. Olha, o seu filho aqui está convencido empiricamente que ele é que vai mandar essa casa e vocês estão a seu serviço. Obedecendo. Obedecendo. Se vocês não tomam um lugar, ele vai tomar, né? Inverteram o papel. Aí eu falei, não, e aí ele falou, o que eu tenho que fazer? Pois, vocês aqui vão dizer o que ele vai comer, ele é que vai beber, onde ele vai sentar, e onde é que ele vai dormir e tal. Então, no dia seguinte, né, eu fui embora e tal, era lá em Petrópolis, né, então cheguei para o Rio e tal,
No dia seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa, mas dessa vez era horário para tomar banho, né? E ele não queria tomar banho, não queria dormir e tal. Aí o pai, né, assumiu a paternidade. Aqui eu vou abrir um parênteses daqui a pouco sobre isso. Então, um escarcéu, o cara, sabe, bateu porta, bateu janela, jogou não sei o que no vidro, e a mãe, como sempre, desesperada lá fora, e o pai falou, vamos obedecer ao João Malheiro? Vamos obedecer ao Jeb? Deixa ele ficar aí 15, 20 minutinhos. Ele ficou 15, 20 minutos, esperneando, chorando, tal. Depois ela acabou, e falou, pai, vamos tomar banho. E o pai me ligou, falou, pô, João, não é que deu certo? Caraca, eu nunca vi um negócio desse. Falei, mas é óbvio, né? É assim que educa, né? Quem vai impor as regras, os horários, são os pais, não são os filhos. Sim, e o menino por isso perdeu. Que é importante, né? Fala. O menino perdeu. Os pais têm que perder o medo, né, de colocar as coisas muito, muito claramente, né? Regras claras, né, e a criança, depois que percebe essa, vamos dizer assim, essa clareza e essa firmeza, as coisas mudam completamente de figura. Mas aqui vem, então, abro um parênteses. Hoje está faltando, senhores pais que estão me ouvindo, por favor, não se ofendam, tá? Mas hoje eu noto claramente, já é uma coisa, já fiz até uma live faz um tempo sobre esse tema, que há uma crise de paternidade nas famílias. Os pais estão se omitindo no trabalho de ser pais. Hoje o pai, às vezes por comodismo, outras vezes por falta de aprendizagem, outras vezes por egoísmo mesmo, de querer se livrar, né, terceirizar para a esposa ou para a babá. Então, eles se omitem dessa presença do homem decisão, do homem marco, desse braço de ferro, que tem que haver em qualquer família. A gente sabe que o papel do pai homem, é ser esse homem decidido, que quando o pai fala, todo mundo obedece, até a esposa obedece, a mãe obedece. Por quê? Porque foi sempre esse... Eu não estou sendo assim, um patriarcado, não estou sendo machista, não, nada disso. Alguém para guiar a família. Alguém tem que ser a cabeça da casa, e sempre o papel principal foi do pai, em toda a história da humanidade. Então, isso tudo, obviamente, com essas ideologias que foram entrando... a gente nota. Que quando fala vezes... isso, você pensa que o que o pai vai mandar vai ser ruim, né? Para a esposa, vai ser ruim para a família. Não, o pai jamais vai poder mandar alguma. Né? A esposa tem que ser submissa, mas não omissa, né? Isso, e eu acho que tem que ser um combinado. O pai junta com a mãe, faz ali um plano escrito, como é que a gente vai educar os filhos, o que é quem manda em quê, quer dizer, ali pôs um tratado de Tordesilhas, né? E aí depois a mãe, inclusive, tem que defender esse valor diante dos filhos. Olha, o pai falou, olha, o pai é quem manda nessa casa, ele é o cabeça, ele é o tal. Veja, isso parece ser uma coisa assim negativa, um machismo, não é. É uma ordem dentro da harmonia do lar que tem que haver. Porque senão, o que vai acontecer, e é o que está acontecendo hoje, são duas mães na família, aí há divisão de autoridade, né? Há brigas entre pai e mãe na frente dos filhos. Isso acaba com a obediência. Quando há divisão pede para um, aí um não deixa, vai pedir para o outro. Isso, então isso acabou. Então, nossa, como isso não pode acontecer, e é um dos elementos hoje em dia, determinadores das dificuldades de obedecer. A gente sabe muito disso, né? Infelizmente, né, os pais às vezes estão trabalhando, chegam tarde, estão cansados, então não querem mais desgastes e tal. Acabam cedendo, né? E às vezes até com um sentimento de culpa, né? Acham que então o paizão é o papaizão que libera, aquela coisa toda, né? E o filho, como é muito esperto, fala, deixa eu esperar o meu pai chegar, a minha mãe vai ver o que vai acontecer aqui. E aí joga para cima do pai toda a culpa, que a mãe está sendo muito dura, que a mãe tal, coitada, e isso está tudo errado. Então, eu acho que quando a gente fala hoje de obediência, primeiro ponto, assim, que eu sempre digo, viu, Helena, é que pai e mãe têm que sentar e escrever um projeto educativo. Tem que ter um projeto educativo muito claro. E aí você falava dos temperamentos dos filhos. Evidentemente que tem que aprender um pouco sobre o modo de ser de cada um. Um é mais colérico, vai ser mais difícil de obedecer. O sanguíneo é o hiper difícil de obedecer. O melancólico e fleumático é muito mais fácil, são mais dóceis, tem mais sentimentos, ou tem mais
razão, mais racionalidade, são mais inteligentes para esse tipo de trabalho, de fim de medida. Então, é muito bom que haja um estudo dos filhos, quais são as dificuldades temperamentais, dificuldades mesmo, né? É diferente mandar para um menino do que para uma menina, você sabia? Há diferenças também claras. A menina tende a ser mais dócil nos primeiros anos, na adolescência é muito pior, os meninos é ao contrário. Então, os meninos são sempre mais briguentos, disputam mais entre eles, né? Os espaços, as ideias. Então, é interessante perceber que também há essa divisão. Enfim, quando os pais estudam os filhos convenientemente, com calma, e buscam livros para estudar isso, e buscam pessoas, assistem lives, para fazer assim, um processo mesmo autoeducativo, né? De como vai educar o filho, escrevem num papel, põem pequenas metas a cada mês, a cada 2 meses, e atam uma unidade entre marido e mulher ali, uma mesma música. Então, tudo fica mais fácil. Né? Flui, né? O rio flui, né? Agora, quando está tudo meio espalhado... porque a criança fica confusa, né? Se um pai fala uma coisa e a mãe fala outra, a criança, quem que obedece? Vai obedecer de acordo com o que convém, né? Exatamente. Por isso que é importante ter essa rotina e o bom hábito desde pequeno, porque aí não gera realmente essa discussão, nem passa pela cabeça que não tem que arrumar a cama quando levanta, quando levanta de manhã e tal, já se tornam coisas automáticas. E aí você não precisa ficar mandando, filho, vai arrumar a cama, vai arrumar o quarto, porque isso aí já está incutido dentro da criança, então você não manda, né? A criança já está obedecendo, fazendo o que tem que fazer, sem ter esse estresse de ter que repetir 1000 vezes, né? E é como você falou, os pais, eles às vezes estão chegando cansados do trabalho, e aí, né, por comodidade mesmo, eu resolvi tanto pepino hoje que, deixa, faz o que essa criança quer, pronto, acabou. E aí realmente a criança, então, né? Então assim tá rolando, então pra mim tá bom. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Porque a criança vai querendo cada vez uma coisa maior e vai começar a mandar mais, e aí realmente o fio se perde, né? Agora, você sabe que quando eu penso também em obediência, eu gosto de pensar assim nas estratégias de suavidade. Olha que expressão. Há uma série de experiências. Suavidade. Há umas experiências educativas que são assim, facilitadores da obediência. Quando os pais aprendem isto, se torna, vamos dizer assim, um processo mais leve, mais harmônico, que no fundo é usar um pouco do bom senso misturado com uma certa estratégia. Então, primeira dica, né, senhores pais que estão me ouvindo, as crianças não têm noção de tempo, não têm noção de quanto tempo demora as coisas. Então, nunca é muito bom para uma criança dizer assim, pronto, vamos embora para o dentista. Acaba o jogo aí que agora você tem que arrumar, que tem que... Sabe, uma coisa meio abrupta, né? Para a criança isso é uma violência. Tem que dar o tempo. Então, eu costumo dizer assim, crie um clima. Crie um clima para ir no dentista, crie um clima para ir para a praia, crie um clima para ir na casa da avó. Anuncia com antecedência. Amanhã a gente vai na casa da avó, depois do café da manhã, hoje a gente vai na casa da avó, daqui a 30 minutos a gente vai na casa da avó, vai ser tão legal ir na casa da avó. Então, pronto, isso suaviza, né, porque a gente tem um plano na nossa cabeça, mas nem passa na cabeça deles nada. Então, eles realmente são pegos de supetão. O que eu gosto de fazer é isso. E avisando com antecedência, às vezes coloca um timer, mas não sabe, né, a noção de tempo. Filho, daqui 10 minutos a gente tem que sair pro dentista. Bota lá o timer, apitou o timer. Filho, então agora apitou, é hora de acabar pra gente ir. Porque o ouvido, a criança, né, reconhece. Bom, então apitou, já acabou o tempo. Então a gente realmente tem que dar essas ferramentas. Muito bom, gostei Segunda disso. ferramenta, são 7 ferramentas de suavidade, vou dizer as 7. Segunda é esta, Opa! né? Vai anotando aí, quem está nos ouvindo, né? A segunda, que é muito eficaz, como a gente já dizia há pouco, não é usar o futuro do pretérito. Eu gostaria que você, eu quereria que você... Não, isso não é bom. A criança precisa ouvir assim, eu quero que você se arrume agora. Eu quero esses brinquedos na caixa. O filho tem que sentir em você que você é que está mandando. Eu quero isso. Não é, você poderia, querido, por favor, fazer gentileza. Sabe? Quando a mãe fica muito com essa, o que a gente deve fazer com os adultos, evidentemente, porque tem capacidade de percepção do futuro, né? Mas quando a criança não tem ainda a noção de tempo, então gostaria o futuro do pretérito. Tem que ser objetivo. Filho, eu quero agora que você se arrume. Filho, agora para o jogo e vamos tomar banho. Filho, agora você senta na mesa
que a gente vai comer, sabe? Ser, Claro. dizer assim, claro e Tem que ser assertivo, direto, sim. direto, isso facilita a obediência da criança. Por mais que possa parecer grossura, indelicadeza, possa parecer alguma coisa assim mais agressiva. Não, não. A criança, volto a insistir, precisa da nossa assertividade, precisa da nossa segurança, para ela se tornar segura, para ela se Pra ela tornar, entender mesmo, né? entender Senão você fala, ai, filho, eu rapidamente o queria que você comando. fizesse isso. E ela queria, mas às vezes ela nem quer tanto, ou nem quer agora. Às vezes, né, Exato. na cabeça. Por Deixa a isso que tem que criança ser meio claro. confusa. É, Então, é muito importante isso. Terceira regra de suavidade. Não transpareça impaciência ou irritação diante das desobediências. É uma regra muito boa. Por quê? Porque muito se você difícil, né? manifesta, difícil, Essa é muito boa e autocontrole muito já. difícil. O autocontrole, né, para todos nós é hiper difícil, né? A gente quer as coisas para já, né? A gente está É. habituado a dar um comando para uma pessoa adulta e a pessoa, em geral, corresponde, né? Não é assim tão difícil. E hoje em dia, Então, então, com a agora, internet, um clique já aparece, já liga, já tem o iFood, comida lá embaixo, tudo pronto, né? exatamente. Então, agora, eu acho que isso eu aprendi com a Samia Marciri, sabia? Sabe quem é a Samia, né? Sei, É, sei. é, então, ela uma vez estava lá no meu colégio e com os filhos e tal, porque no começo os filhos estudaram no Porto Real, depois ela fez homeschooling e tal, né? Sim. Mas no começo, eu lembro perfeitamente numa cena de um dos filhos fazendo uma cena de birra lá na entrada do colégio, porque ele não queria ir embora, ele queria ficar fazendo o jogo lá no final do colégio e tal. E ele fez uma birra assim de uns 10, 15 minutos ali girando no chão, né? Uma cena assim que eu fiquei com uma vergonha. Eu que não tenho nada de vergonha, eu fiquei escandalizado. Aí eu falei, mas sabe, você não vai fazer nada? O cara tá se estragando a roupa, tá se machucando ali com as costas no chão. E ela falou assim, com toda a calma do mundo, assim, rindo comigo, assim, não, 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 não. É assim que os meus filhos vão aprender que não vão ser o rei da cocada preta, que não é o centro do universo. É assim que você tem que aprender. E na boa, assim. E Isso de que ela é fato deu certo. colérica, né? Isso que ela é colérica. Então eu fiquei impressionado com isso e nunca vou esquecer essa cena. Até que eu repito muito esse exemplo, porque para mim foi muito emblemático. Eu falei, tá vendo? Ó, quando uma mãe é calma, é serena, não se enerva, tem autocontrole, né, e os filhos percebem esse autodomínio, essa superioridade afetiva, então Uhum. naturalmente o filho vai perdendo moral com as suas chantagens, com as suas birras. Ele percebe que isso não é moeda de troca. Sim, Agora, quando a mãe vai lá desesperada, ai meu e perde filho, a vem cabeça. cá, me dá. Pronto, pronto, aí o filho já sabe, Sim. essa ferramenta está comigo, né? É, Então pronto, acabou a autoridade da mãe, acabou o sim. funcionamento da obediência, e É, pronto, eu vai sempre sofrer falo muito, né? isso. Se você não tem o autocontrole, como é que você quer controlar o seu filho se você não consegue se controlar? Né? Como é que o teu filho vai confiar em você se você né, não tem essa capacidade? Mas, meu Deus, quem que é essa louca aí que tá surtando? Eu que tava surtando aqui no chão e agora ela que tá surtando ali, né? Como assim? Ela quer que eu pare se ela tá fazendo uma birra igual ou maior que a minha, né? Então Depois realmente perde. outra dica de suavidade. Tá gostando, Milena? Eu São tô coisas adorando. práticas. Tô Coisas adorando. muito práticas. Olha outra muito boa, E né? depois eu Assim, né? anoto tudo e faço um resumo e mando lá no meu canal do Telegram. Então, se você está por aqui também, presta atenção no que ele está falando e depois você entra aqui no Tá. meu perfil, participa lá que vai ter tudo. Depois Tudo anotado. outra coisa, outra muito prática é assim. Senhoras mães, sermão e gritaria não funciona. Os pais acham que a criança tem É, capacidade de processamento daquela informação toda super de rápida adulto. de adulto, né? Não, a criança, a única coisa que ela está conseguindo descodificar com aquele berreiro todo é dizer assim, caraca, minha mãe tá brava mesmo, não sei por que ainda, mas É, entendeu? exatamente. A única coisa que ele vai saber é isso. Agora, aquele discurso, né, de Hitler, vamos chamar assim, entre aspas, né, aquela raiva toda, Aham. aquela impaciência, aquela verborreia, como eu gosto de chamar,
não está funcionando, então, você está se desgastando, você está perdendo sim, autoridade, você sim. está... Então, não acredite no berreiro, né? Alguém Sim. dizia que acabaram com a palmada, mas, E começaram mas com a gritaria. e aí Eu vi inauguraram isso a também. gritaria. Então, cara, isso não funciona. Então, é uma regra muito boa. Então, É. não Entra se no ouvido e sai envolva pelo outro, né? pelo outro e E não se vai vo... dar nenhum fruto. Não vai dar Sim, resultado nenhum uma vai per... gritaria dessa, né? você perde a Depois, autoridade, outra como você muito falou. boa. Hum. Diga, diga. Eu só queria comentar, então, gritar, né, como você falou, realmente não funciona, mas tenta fazer o contrário, tenta falar baixo. Porque qualquer pessoa que fala baixinho, você para, o que que é que ela tá falando? Você para até para prestar atenção na boca, para fazer a leitura labial, para entender. Então fala baixo com seu filho, né? E não vai gritar de cada um de um cômodo. Vai lá, olho no olho, e fala baixinho, filho. Eu falei que não é, pode fazer isso, não sei o quê, nananana. Aí ele vai parar. Opa, o que é que ela tá falando? Né? Chama muito mais a atenção da criança para. Muito- É verdade. Isso também eu uso em sala de aula, sabia? Isso é técnica de professor também. Um bom professor Ó, mais do que gritar, é baixar a voz. Quando o cara é bom, quando ele é um bom, tem domínio de turma, é uma coisa conhecida em didática, né? É exatamente essa, diminuir o tom de voz, e diminuindo cada vez mais, e a criança começa a perceber que ele não está ouvindo. Exige um autocontrole imenso, obviamente, é muito difícil, né? Tem é. alunos que nos perdem, nos tiram do sério, né? Mas enfim, é um treino, Filhos provavelmente, para o também, né? professor. Depois, uma outra regra de ouro, essa é muito Ah, importante, que é assim, mais do que ficar repetindo as mesmas ordens, o mais eficaz, os pais têm que lembrar sempre disso, é fazer junto com o filho. Faça junto, até o filho ficar dócil. A gente já ouviu falar tantas vezes de criar os famosos gatilhos gatilhos. mentais da virtude, né? Quer dizer, a Sim, criança muitas vezes tem um time diferente dos outros. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Alguns mais inteligentes na inteligência prática, uns são mais práticos, não é mais inteligência teórica, então esses vão ter mais dificuldade de levar à execução muitas ordens, porque na verdade não entenderam como é que faz na prática. A mãe fala, filha, já falei para você arrumar os brinquedos. Para um menino mais prático, um colérico, ele vai ter facilidade para executar essa ordem, porque ele é uhum, prático, né? Ele tem uma inteligência prática maior. Para um fleumático, um assim mais racionalzinho, mais nerdzinho, né? Ele não sabe como fazer isso na prática. Ele não sabe. Parece que é fácil, mas não é para uma criança. Então, o que a mãe tem que fazer durante vários dias, não, várias passo a passo. semanas, é o passo a passo. Ó, aqui está a caixa, é aqui que você guarda. Vamos fazer juntos, um dia e outro, uma semana e outro. E depois de um certo tempo, quando a mãe começa a perceber que ele já captou, né, o processamento, vamos chamar assim, do assunto, então a coisa vai fluir muito mais rapidamente. Sim, Então, em vez de ficar ali gritando, desgastando, achando que a criança já entendeu, ou que é má vontade, ou que é preguiça, não tem nada a ver. Muitas vezes às é isso, vezes é ela só não simplesmente entendeu. não entendeu o É, que processo. às vezes a Então, gente fala assim, arruma o seu quarto. Às vezes para a criança arrumar o quarto é só realmente arrumar o brinquedo e você estava esperando que ele arrumasse a cama, tirasse a roupa do chão, né? Então seja claro com o que você espera que seu filho faça e mostre, né, realmente como que faz. Muito boa depois, essa daí. outra regra muito boa é essa, né? Essa aqui mais tá fazendo um pouco enfim, de relembrar as birras, né? Mas é isso, né? Em geral, quando a criança começa a querer desobedecer, então começa a fazer birra, né? Esse é o famoso processo da criança. Então, mais do que ficar também com grandes escândalos ou grandes vergonhas públicas, o mais prático é pegar no braço, com um sorriso, e Uhum, tirá-lo desse ambiente onde ela está. Só isso. É uma dica sim, muito, muito eficaz. Tira a criança da é. sala de aula, tira a criança do pátio, tira a criança do elevador, tira a criança do carro, sai do restaurante, vai embora do Mudar o restaurante. ambiente, é. E essas medidas mais práticas do que grandes discursos, Sim. grandes sermões, são muito mais eficientes para a criança. E a criança fica perplexa, pô, a minha mãe não falou nada, não me deu bronca, não se É. enervou e simplesmente só me tirou da cena e eu, na verdade, eu E perdi. isso funciona muito porque mexe também com o lado interno dela, né? Então ela já mudou de ambiente físico,
Às vezes tá fazendo a birra no shopping, no mercado, que tem muito estímulo, gente passando, é luz, é barulho. Então, levar ela para um ambiente mais calmo também já abaixa essa frequência dela, né? Movimentar o corpo também já dá uma acalmada, né? Por isso que tem um monte de pessoas, tô estressada, vou sair na rua para caminhar, para correr, porque movimentar o corpo dá isso. Então, você realmente tirar a criança funciona muito. Tô adorando essas dicas aí. Tudo muito E por prático, fim, realmente. Vamos lá. outra muito boa que é sempre a criança precisa do teu olhar. Sempre. É. Sabe, o olhar comunica muito mais que 10 mil palavras. O olhar alegre, o olhar triste. Nossa, como a criança precisa disso para obedecer. Quando a mãe percebe que a filha está desobediente, né, mais que ficar com grandes broncas, é chegar perto dela, então até tem que se agachar às vezes, né? Eu Sim. faço isso muito na minha escola, e fala, filho, você já percebeu que você está desagradando mamãe? Só isso. Pega no braço e vai embora. Então, olhar no olho, né, e dar. Isso é a bronca mais forte que eu consigo dar a uma criança. É o olhar e ela olhar nos olhos e ver em mim a tristeza, certo? A mãe tem muito mais dotes do que o homem para fazer isso, saiba disso, né? A cara da feminina parece que foi feita de propósito Sim, pelo Criador para a criança ser cativada. O sorriso da sim. mãe comunica muito, muito no que o sorriso do pai, isso é evidente para mim, né? Então, inclusive também a mulher tem que saber disso em relação ao marido. O sorriso é tudo para o marido e é tudo para os filhos, né? Quando você Sim. se omite nesse sorriso e faz uma cara triste, nossa, isso aí é um tapa na criança. Isso é um tapa. A mãe É. tem que saber Só que, usar gente, não muito vai bem o usar seu isso como. rosto. Não vai fazer isso com chantagem emocional também nas crianças, que eu vejo muitos Não, não. pais. A gente está falando para fins educativos, para o bem do seu filho, para passar valores. Porque eu vejo também muita gente aí em parquinho e tudo que já usa tudo com chantagem emocional. Ai, a mamãe vai ficar triste com você. Quando é Não, não, não mentira, é isso. né? A Não gente é isso está que eu estou falando de falando. fatos. Então, é de fatos reais que a gente está falando. Teu filho realmente deu uma mancada que realmente você ficou chateada, né? Porque chantagem emocional é um abuso, né? Então a gente não estamos falando disso, que fique bem claro. Muito bom, exatamente. Foi bom você ter, enfim, sublinhado esse aspecto, porque às vezes as pessoas É, acabam interpretando erradamente, concordo é, totalmente. E a última que eu gostaria de dar é isso, né? Evidentemente, uma criança, ela precisa, desde cedo, entender que há, sim, consequências nas suas escolhas. E a sim, minha experiência diz que elas captam o valor do castigo. Captam. Né? Obviamente, o castigo tem que ser muito proporcional à idade, ao delito, vamos chamar assim, à falha, à gravidade, né? Tem castigos e castigos, né? E acho que sim. Eu aí está acho que a sabedoria da é, mãe, né? De saber escolher a coisa que é conveniente, que é curta, que é educativa, que não é, é não que é eu não assim, gosto de não é falar castigo, não, porque eu não acho que a criança tem que ser, assim, entre aspas, punida por ter errado. Ela tem que aprender com esse erro. Eu acho que a questão da consequência, sim, né? Que você quer dizer isso, assim, por isso, exemplo, isso. vou dar um exemplo aqui que acontece de vez em quando na minha casa. O meu filho de 3 anos, ele adora beber as coisas e cuspir. Eu falei, vi, meu, isso não dá, fica molhando a cara, molhando não sei o que, nananã. E aí ele foi, cuspir, molhou toda a roupa dele. Aí ele, mamãe, quero tirar pra trocar. Eu falei, você não vai trocar. A consequência de cuspir é ficar com a roupa molhada, né? Então, tem a relação. Não tô dando um castigo, uma consequência. Ah, tá, você cuspiu, então vai ficar sem brincar no parquinho. Não, que brincar no parquinho não tem nada a ver com ele ter cuspido ali. Então, ele tem que ter a consequência disso. Bom, você quer cuspir, então você vai ficar molhado, né? Quem mandou você cuspir? Vou ficar agora trocando uma roupa atrás da outra pra você ficar molhando? Não vai rolar assim. Então ele não cuspiu mais. Já faz um tempo já que ele não fez mais isso, porque ele viveu a consequência, né? De uma coisa que eu já tinha conversado com ele anteriormente também, né? Não foi do nada, né? A gente já vinha conversando sobre isso. Então, Então, eu acho muito bom isso também fala, concordo totalmente. É importante, senhores pais, mais que educar no medo, que não funciona, que aí Freud tinha razão, é educar no amor, né? Sabe? É a sim, criança perceber que, caramba, como você ficou bonita fazendo isso, caramba,
como você é muito mais inteligente fazendo isso, caramba, como você é a filhinha da mamãe quando você faz isso, sabe? A nossa inteligência, ela está preparada pela natureza mesmo para descobrir os valores positivos. Se a gente vai iluminando a criança, isso eu acho que é a tal do bom pai, da boa mãe, a boa autoridade, né? É iluminar o que vale a pena, não o que parece que vale, mas não vale, né? Então, iluminar, então, a gente tem que estar sempre mostrando, né, que quando estamos dizendo um não para alguma coisa que ela quer fazer, tem que dar a vantagem, o aspecto positivo. Então, fala assim, filho, nós vivemos uma rotina aqui em casa, já percebeu que quando tem rotina, a gente faz muito mais coisa? Então, é muito legal educar assim. É dar sempre a argumentação positiva. Filho, a gente não trocou de carro, não, como seu querido amigo, porque a gente prefere ficar com você mais do que trabalhar e ganhar dinheiro. É dar motivos positivos para a criança entender, né, as limitações da vida, as consequências da vida, e dar argumentação positiva faz com que a criança faça assim. Obviamente, ela só vai entender perfeitamente a partir dos 6, 7 anos, porque ela não tem racionalidade até então. Mas ela já começa a ter uns vislumbres, umas intuições positivas de que toda a podação, ou todas as consequências é por algo melhor, é algo que vem depois que vai ser melhor. E esse trabalho tem que ser feito, porque senão a criança só obedece por obedecer. Obedece para não castigar, obedece para não ficar, para não entristecer, não obedece só para... Por medo, para agradar. Por medo, para agradar. E aí depois, se não tem ninguém vendo, aí ela não vai fazer o que é certo, né? Ela só está fazendo o que é certo porque você está olhando. E aí quando você virar as costas, o que é que teu filho vai fazer? Né? Ele aprendeu realmente algum valor? Então, o gatilho mental, em parte, é exatamente isso. Ela vai aprendendo e, aos poucos, ela vai experimentando, né, que aquilo aqui é o que vale a pena. Então, o vale a pena é algo que tem que ser construído. Os valores são construídos. E os pais têm que construir esses valores para que, quando chega lá na idade da razão e a idade da liberdade, que é já 8, 9 anos, ele já começa a escolher pela razão, pela racionalidade. Então, pela moral, pelos muitos gostos nossos mudam com o amadurecimento, porque a gente começou a compreendê-los melhor e viu as vantagens. Eu sempre gosto de dar o exemplo, eu detestava queijo quando era menino, não sei por que motivo, acho que eu fiquei traumatizado com algum queijo, e detestava qualquer tipo de queijo, só de cheirar eu já vomitava, né? Mas a minha mãe, muito sabiamente, foi me ensinando e a importância de comer de tudo, e foi pondo queijo nas refeições. Hoje eu mudei meu gosto, depois de um certo tempo, né? Eu forçava um pouco mesmo, né? E depois eu consegui mudar o meu gosto. Então, os gostos se mudam, as necessidades se mudam. Os pais às vezes não percebem que muitas necessidades são criadas pela mídia, ou pelos amigos, ou pela própria natureza, misteriosamente, que podem ser mudados. Tantas necessidades que nós tínhamos antes, que hoje não temos mais necessidades, e nasceram umas novas muito melhores. Lá, antigamente eu não gostava de ler, hoje eu sou fanático por ler. Então são pequenos exemplos que a gente pode ver que a gente pode mudar. Então os pais têm que ir sabendo que podem construir sim gostos, necessidades novas, motivações novas. Se você vai trabalhando, pois todo esse interior da criança. Então, olha que coisa bonita. Diga. Não, fala. Continua, termina. Eu estava dizendo que coisa bonita é ver que a gente pode tornar nossos filhos muito mais completos por dentro, né? E isso é que é o trabalho bonito da educação, né? Formar a criança por dentro, e ela vai percebendo, caramba, é legal isso, pô, legal isso. E então, aí a importância dos pais, né, darem bom exemplo, os pais também manifestarem que mudaram, manifestar que também está lutando para melhorar. O pai também tem que consultar a mãe, eu acho uma coisa muito boa. Quando a gente fala de obediência, viu, Milena? O pai tem que dar exemplo diante dos filhos de pequenas consultas à esposa e vice-versa. Sabe? Eu lembro perfeitamente do meu pai fazendo assim, olha, Maria, eu estou pensando em fazer uma viagem, né, profissional daqui a um mês, e vai ter uma feira sobre vidros. Meu pai trabalhava uma época com vidros, vidraçarias, jarras, essas coisas assim artísticas, né, lá em Portugal, né, e então
ele consultava a minha mãe, e a minha mãe às vezes dizia, pô, não é muito bom, vai ter aniversário do teu filho, não é bom nessa viagem, não dá para ir depois e tal, sabe? Essas Tentava consultas entre negociar. marido, Sim, essa negociada entre marido e mulher, é muito bom os filhos sim. assistirem que o pai não faz o que quer, não. E a esposa não faz o que quer, não. Aquilo é uma família, aquilo há um acordo Uma ali, há uma união. harmonia, há uma união. Então, ensinar os filhos a obedecer verem os pais também se auto-obedecendo. Ensinar a Uhum. mandar, aprender a obedecer. Então, é É. muito, muito bonito fazer esse tipo de experiência. E hoje, pouquíssima gente faz isso, né? Acha que sou adulto, sou autônomo, faço o que eu quero. Não, não é assim, cara. Você É. é uma pessoa dependente do outro, você está amando um Ninguém é outro. Você tem, autossuficiente, né? não é, ninguém é independente nesse mundo, todos nós somos animais racionais relacionais. Nós temos É. relações importantes. Quem se vive nessa fantasia numa independência sem compromissos, é a famosa libertinagem que não vai levar a nada, vai ser uma pessoa Sim. egoísta e cada vez mais autodestrutiva, né? Porque no fundo vai ser escrava das suas paixões e do seu egoísmo e do seu orgulho que vai destruí-lo com o passar do tempo. A gente já viu tantas pessoas que depois ficam solitárias e velhas de alma porque não É. amam ninguém, né? Então é muito Sim. importante nós darmos exemplo de obediência diante dos filhos. E também, né, a obediência às regras do trânsito, a Sim. obediência pois, às questões da cidadania, de ética, social, né, tudo isso, os filhos têm que ver Sim. que nós temos preocupação com esses aspectos também, né, e não é só Temos porque não tem exemplos ninguém em aqui que eu... tudo, né? Que eu acho Isso, importante da gente passar esses valores e ter essa questão da autoridade com os nossos filhos, né? Como você estava falando, da gente formar os nossos filhos e criando hábitos deles desde pequenininhos, para quando eles estiverem maiores fazerem boas escolhas por conta própria, porque a gente conduziu eles de pequenos. Eu acho que isso vale muito quando a gente está educando eles de fato, pensando sempre no melhor e não só num capricho nosso, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, filho, vai dormir agora porque, né, tô cansado, eu quero descansar aqui também, então vai dormir e às vezes a criança, né, vai acabar dormindo tarde e tudo mais. E aí isso não é uma coisa boa para a criança. Então, se você vê que teu filho já está com sono, né, tem que dormir cedo, você fala, ó, filho, agora está na hora de dormir, porque olha como você já está cansado, olha como você está bocejando, coçando a cabeça, então você, né, mostra para a criança, você já está ficando, né, estressado, né, choroso por qualquer coisa, você está precisando descansar para poder brincar mais amanhã. Né? Então é isso que você está falando, de dar um motivo para a criança, né, ó, já está tão cansado, vamos dormir agora gostoso para brincar bem legal amanhã. Né? E a criança está vendo que isso realmente é pro melhor dela. Você não está mandando nela simplesmente por um capricho, né? Porque tem pai, sei lá, hoje pode brincar com água, né? Porque você quer ter o seu tempo. Aí num dia que você não tá afim de arrumar a bagunça da água, não, não, hoje não pode brincar de água, hoje não, hoje não. Então, como assim? Antes podia, agora não pode? Então a criança fica confusa, né, com essa tua autoridade, porque ela tá vendo que é um capricho seu, não é que realmente não pode, é porque você que não tá afim, né? Então a gente sempre buscar educar os nossos filhos pensando nos valores mesmo, e nos princípios, né? Para a criança ter isso para ela e não ficar confusa ou não ficar duvidando, será que isso aqui é mesmo ou não é, né? Vou testar a autoridade da minha mãe, então vou fazer uma birrinha aqui para ver se ela acaba cedendo. Então acho muito agora bacana. é importante Hum, uma coisa assim, antes de a gente ir encerrando, que é se os pais também têm que ter um certo discernimento, que é diferente mandar uma criança de 0 a 6 anos, e uma numa criança de maior. 6 a É isso que eu 11 queria falar. e de Sim. 11 a 15, sabe? Há umas faixas que eu costumo chamar da autonomia, depois as Uhum. faixas da liberdade, com a mesma autonomia, mas aumentou a autonomia, começa a ter mais liberdade, e depois mais autonomia, mais liberdade, a chegar à fase da responsabilidade total do filho. Sim. Olha, filho, agora a vida é tua, agora você é responsável pelas suas decisões, e boa sorte, estou aqui para te ajudar, Hum, para te aconselhar, e os pais têm que ter essa clareza, que isso é o processo normal da educação de um sim. filho, quer dizer, vai se dando autonomia dos 0 a 6 anos, ela tem que aprender a se vestir, a tomar banho, a fazer a mala, a fazer a cama, são processos de autonomia e é bom que a mãe vá ensinando com essa esperança de que a pessoa aprenda o quanto antes a se virar Sim. sozinha e tal,
né? Depois vem a fase da liberdade, aquela fase da adolescência, que é uma fase dificílima, porque a fronteira entre o certo e o errado está hiper difícil na cabeça dela, e nos pais também, muitas vezes. Então, mas enfim, educar é um risco, né? É um famoso livro, né? Educar é um risco, então tem que ir arriscando um pouco, soltando a pipa, recolhe, solta um pouco, recolhe, vê os resultados, vê se já assume, se não assume, se está consciente do que está fazendo, do que não está. Isso tudo é algo que vai evoluindo, né, no nosso processo educativo, né? E depois, aquela fase final, né, do ensino médio, está chegando quase o mundo universitário, então, naturalmente, aí os pais têm que passar essa fase mais difícil mesmo, né, de jogar para o filho a responsabilidade das suas escolhas. E olha, filho, se você for preso, te visitarei na prisão. Meu pai dizia assim: se você engravidar duas, olha, você vai ter que sustentar duas famílias, não vai ser muito fácil, viu? Você vai ter que trabalhar muito, viu? Sabe? Brincando, obviamente, né? Mas eu digo, são dessas formas que o filho também cai na real, que agora a vida está com você, né? Isso tem que ser claro, os pais têm que ser muito claros, porque tem pai que sofre muito nessa fase da adolescência, querendo que, no fundo, o filho acerte tudo e o pai assuma a responsabilidade pelo filho. Não, não é assim que educa. O filho tem que perceber que, aos poucos, a responsabilidade é dele e as consequências são dele, e se ele repetir de ano é ele que vai repetir de ano, e se for o caso, vai sair da escola particular para a escola pública. Isso tudo é real, isso acontece em tantas famílias que eu vejo, que por causa dessas mudanças o filho acorda a tempo, né? E as coisas se consertam, Agora, se ficar toda hora, né, cobrindo o filho, adiando esse tipo de processo de responsabilidade, depois, mais cedo ou mais tarde, a bomba estoura sempre. Né? E as consequências são muito mais dolorosas, são muito mais depressivas, são muito mais caras, são muito mais tudo pior. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, que o processo de educar um filho, agora, tudo bem, nos primeiros 6, 8 anos, está mais ligado a essa questão da obediência, que a gente foi vendo aqui, várias dicas práticas, etc. Mas depois que começa a chegar, aproximar a adolescência, né, 12 anos ali, o processo é diferente, né? Agora tem que começar a soltar a pipa, tem que arriscar um pouco e tem que administrar. Até porque ninguém gosta de ser tratado como criança, né? Nem as próprias crianças gostam de ser café com leite, né? Na brincadeira. Querem ser tratadas de igual para igual e tal. Então, quando o pré-adolescente já tem que, né, prefere ser tratado como um adulto, apesar de ainda não ser, prefere ser tratado como adulto do que como uma criança. Isso, e depois porque é necessário mesmo, porque a gente não vai ser pai criança para sempre, né? Isso, então o pai tem que ter essa percepção, né, que agora, quando dá estudo, como a gente falava no começo, quando dá um projeto escrito, há todo um avanço, há umas análises, quando você pensa no filho, reza pelo filho, você tem um pouco de luzes e discernimento e bom senso para ir acertando na medida certa. E isso é uma coisa que tem que ser feita. Né? Isso, infelizmente, poucas pessoas se debruçam mesmo para estudar os filhos, pedem pouco aconselhamento, sabe? Então, por exemplo, hoje eu fiquei muito contente lá no meu colégio, né? Sinceramente, fiquei. Uma mãe, o filho está no segundo ano, não, está no primeiro ano do fundamental, portanto, o filho tem 7 anos. E a mãe veio assim, muito séria, assim, marcou uma entrevista comigo. Eu falei, nossa, o que aconteceu com essa criança? Ela está tão boa na sala de aula, é ótimo aluno, não dá nenhum trabalho para nós. Será que a gente está errando alguma coisa? Sabe o que ela queria? Não, ela queria estudar comigo o filho. Ela queria informações mais positivas. Olha, eu estou querendo fazer isso, o que você acha? Acha bom, acha mal? Eu estava fazendo isso em casa, mas não sei se estou certa. Ela estava totalmente assim, estudando. Foi assim, uma experiência nova, assim, como diretor do colégio. Falei assim, engraçado, né? A mãe me procurar para acertar. Não, quando tem coisa ruim, né? Não quando tem coisa boa. É um processo que está aumentando lá no meu colégio, esse negócio. Talvez por causa do Instagram, as pessoas estão vendo assim, eu falando, então estão aproveitando também. Acho que é um pouco por aí. Mas eu estou à disposição, o papel do diretor, além de outras coisas, é essa, né? Então, eu fiquei tão feliz. Olha aqui uma mãe com um filho de 7 anos que não tem nenhum trabalho e não dá nenhum problema, já está meio que se antecipando, né? Então, essa visão, quem está nos assistindo, tem um pouco também, será que eu faço isso com meu filho? Eu já fui na escola para pedir informações, não para reclamar,
não para pôr o dedo no olho de ninguém, mas simplesmente para me preocupar um pouco mais, para ver se eu estou acertando, se tá indo tudo bem mesmo, como é que eu posso melhorar, eu como mãe, como pai, sabe, esse tipo de trabalho é interessante para a gente também ir conseguindo uma vitória na obediência, porque bem ou mal, muitas vezes eu é que estou errando no processo. E de fato, na nossa conversa dessa manhã hoje à tarde, ela mesmo teve assim, de repente, dois momentos. Eu não sei se ela está me assistindo agora, assim, essas coisas dá um pouco de vergonha, mas enfim, vamos supor que não esteja assistindo. Bom, talvez estiver assistindo, não tem nenhum problema, né? Isso aqui acho que ela vai ficar contente que ela foi um bom exemplo, né? Mas ela em 2 meses falou assim: isso aqui eu estou errado. Ela 2 vezes falou assim, né? Anotava, ela tinha um bloquinho assim, bem simpático, ela anotando tudo e tal. Eu falei, olha que legal, olha, uma mãe super preocupada com um filho, né? De 7 anos, exatamente isso. Então, quem está nos ouvindo, pô, tenta fazer alguma coisa parecida na escola, ou enfim, com o professor do seu filho, e isso mostra que, de fato, a gente tem muito para fazer para ir melhorando o nosso processo educativo para que a obediência vai se tornar cada vez mais suave, cada vez mais eficaz, né? A gente tem que buscar a obediência eficaz, né? A obediência inteligente. E a criança também, quando se sente amada, ela tende a cooperar mais, né? Porque muitas vezes a criança faz isso também para chamar atenção, por birra. Hoje a gente tem tantos casos, né, de pais separados e mexe a estrutura da família. Então, com certeza na turminha do teu filho tem um monte de coleguinha com pai separado. E isso mexe com as crianças, não tem como negar. Falando, é melhor do que, né, ver os pais juntos brigando o tempo inteiro. Assim, então se a criança está se sentindo importante, está se sentindo amada, pertencente àquela família, a chance dela fazer uma birra ou não querer colaborar é muito menor. Então, por isso que a gente tem que trabalhar bem essa afetividade com a criança, né? Para ela se sentir realmente amada, importante. E, ó, estamos aqui, vamos fazer, né? Então vamos colaborar, vamos fazer todo mundo junto aqui em casa. E isso já ajuda muito na obediência, né? Para justamente depois, quando tiver adolescente e tudo mais, ser uma fase mais tranquila, né? Para passar esse bastão para eles de responsabilidade. Depois, uma última ideia que eu sempre gosto de terminar as lives com esse pensamento, viu? Quem já me conhece sabe disso, né? Uma vez, quando eu comecei a ser diretor de escola, tinha 23 anos, olha só. Eu ficava um pouco nessa angústia, né? Quando ser mais forte, exigente, né? E quando ser mais carinhoso, afetuoso. Esse equilíbrio é o grande dilema dos pais, o grande dilema de um diretor, de um coordenador, né? De um professor mesmo, né? Quer dizer... ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Isso, né? Esse é o grande dilema dos primeiros anos de um educador, né? Aí eu fui falar com um sábio, né? Uma palestra de um italiano, né? Que veio de Roma lá, foi lá em São Paulo, eu estava fazendo a faculdade, a USP, né? E aí eu fui lá assistir a palestra e tal, era sobre uma questão parecida, não lembro o tema da palestra, mas ia falar sobre isso, né? Como viver melhor a autoridade, um papo desse. Aí eu fui no final, acabou a palestra, eu fui procurá-lo, né? E eu falei, olha, tenho pouca idade, pouca experiência, queria saber como equilibrar, com o que o senhor me dá para eu acertar no ponto e tal. Aí ele, assim, era um velhinho, devia ter uns 70 anos, assim, ele deu um sorrisinhozinho e tal. Falamos em espanhol, tá? Ele era italiano, mas eu falei em espanhol com ele, né? Eu não dominava e não domino o italiano. E aí ele deu uma risadinha e falou assim: João, ser bom pai, ser um bom educador, precisa de muita oração do Espírito Santo. Com certeza. E eu acho que quem tem fé e me entende nessa linguagem, então lembra sempre disso, a gente precisa, às vezes, pedir inspiração do alto para saber qual é a palavra certa que eu vou usar, qual é o momento certo que eu vou corrigir, qual é a forma que esse meu filho, que é sanguíneo, que é mais difícil, vai aceitar. Então, isso é uma sabedoria. É uma sabedoria. Não é, portanto, só inteligência, não é só técnicas, como a gente viu várias técnicas aqui na nossa live, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que o amor vem do alto. Sim. E a gente precisa pedir do alto esse amor educativo. É a expressão que eu adoro.
amor Pedir educativo. sabedoria, né? Está escrito na Bíblia, né? Pode pedir sabedoria que Deus não vai negar para você, né? Ele vai dar em abundância. Então, tá perdido Isso. Então, aí, faça a sua oração, né? isso dá tanta eficácia. Olha, eu tenho tanta É, experiência disso, porque eu faço isso tantas vezes, porque eu estou sempre atendendo mãe, pai, professor, aluno, eu faço milhões de tutorias, né, por mês. Cara, e é tão sábio. Eu mesmo fico contente do que eu falei, e eu mesmo às vezes anoto sim. na minha tablet, né, quando chego em casa, pô, essa ideia é muito boa, vou levar para uma live essa ideia, que eu mesmo nem sabia. Oh, que É, eu legal. tenho, eu tenho essas Uns experiências insights, muitas né? vezes. É, É, que a gente fala que isso não foi meu, isso aqui não é meu. Então, fica o essa última Espírito dica, Santo que assim, tocou. olha, saibamos ter essa humildade de coração e como bons educadores, bons pais, bons professores, saber que a gente precisa mesmo da sabedoria divina para acertar na Sim. educação de cada filho, que cada um é único, cada um não pode falar do mesmo jeito, não pode educar do mesmo jeito. Essa é a educação personalizada que eu É, tanto defendo no Colégio Porto Real. e até porque os nossos filhos, quando precisarem de alguma coisa, eles pedem conselho para os pais, né? E quem são nossos pais, além, né, dos pais de sangue, nosso Pai divino, né, que criou a gente, que criou os nossos filhos. Então, ele que sabe mais da gente do que nós mesmos, né? Então, pedir conselho para ele sempre é a melhor saída que tem, né? A gente faz a nossa parte aqui e ele sempre colabora, com certeza, né? Bom, Milena, Obrigada, da viu, minha João, pelo parte seu era tempo. isto. É, Foi acho que legal, né? foi Saíram muito ideias conteúdo, muito foi práticas. muito práticas, conceitos bacanas aí que a gente falou da autoridade. Olha, foi muito, muito show. Com certeza aí colaborou com várias famílias aqui. Muito Exatamente. obrigada pelo seu tempo de verdade. E quer deixar algum recado final? Falar alguma coisa? Eu quero, domingo agora eu vou para o Brasil Paralelo Ai, que fil- legal! Eu sou filmar um assinante. novo curso, filmar um novo Opa! curso de 5 aulas sobre aprender a amar. Eu Olha! noto hoje que essa é a grande necessidade das É, famílias hoje para conseguir educar bem os filhos. Quando a sim, gente está amando, como a gente falou aqui tantas vezes, vai ter depois a calma, vai ter o sacrifício, vai ter a doação necessária sim. para corrigir, para educar, para encaminhar. Né? E é Faz uma coisa, parte, educar dá trabalho. Então, estou claro. muito entusiasmado com esse projeto. Então, quem está nos assistindo, que rezem para que nessa hora lá, que eu esteja filmando, consiga O transmitir Espírito tudo aquilo que eu tenho Santo aqui dentro, fale muito exato, através para de você. isso, porque eu já Sim. tenho lá um curso, né, que muita gente assiste, né, e elogia, o curso que tem lá, Família e Educação. Foi um dos primeiros cursos do Brasil Paralelo, então eu fiquei muito feliz que ele tivesse aprovado esse segundo projeto, e eu estou assim, entusiasmadíssimo, eu só penso nesse tema nos Que últimos 10 dias, legal. então eu creio que você, então, quem está nos assistindo, então, esteja comigo lá nessa corrente positiva, porque, sem dúvida alguma, se a gente conseguir acertar nesse tema, iluminar as famílias que o que é o amor verdadeiro, entender que o amor é uma coisa muito séria, é uma ciência, não é um mero sentimentalismo, não é um mero abraço, não é uma coisa meramente sexual, uma coisa muito mais elevada. Quando a gente souber transmitir isso para as famílias atuais, Sim, caramba, a gente vai acertar muito mais na educação. Concorda comigo? com certeza, não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Muito legal. Vou Então, querer assistir o seu curso. pronto, esse é o meu recado final para que todo mundo reze por essa intenção. Que ótimo. Pode deixar, vai estar aí nas nossas orações. Obrigada, viu, João? Pronto, estamos juntos. Conte comigo sempre, viu? Eu Você adoro também. falar com, Sempre que eu adoro, precisar. adoro falar com pessoas que têm a sabedoria do coração e você tem. Ah, obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Até mais Pronto, então, estamos João. juntos. Boa noite. E ó, e Boa vocês que noite. estão aqui Tchauzão. ainda, boa noite. E querem então aprender um pouquinho mais? Ô, João, eu não consigo te desligar, tá? Se você apertar aqui no xizinho, isso, foi. E querem aprender um pouquinho mais sobre educação? Eu tenho um curso, tá? Onde eu passo uma mentoria de 30 dias através de áudios para você ter mais ferramentas aí para conseguir obediência do teu filho, colaboração, passar valores. Tem dentro desse curso uma minissérie dos 4 temperamentos para você então identificar qual é o seu temperamento, do seu filho,
né? E saber como que funciona, então, na melhor maneira a relação de vocês, que é tão particular. Então, a mãe colérica com o filho colérico, colérico com sanguíneo, colérico melancólico, colérico para baixo, enfim, tem todas as combinações. E, por fim, também tem aulas com a minha metodologia. Então, de todos esses estudos que eu faço do desenvolvimento infantil, de neurociência, para você conseguir educar o seu filho da melhor forma, para você ter uma criança incrível e um adulto de sucesso aí na tua casa, para você poder ficar relaxada. Se você quiser saber mais sobre o curso, clica aqui no link da minha bio, tá bom? Que lá tem todas as informações. E qualquer dúvida que surgir por aí, seja de obediência ou qualquer outro assunto da educação do seu filho, pode me mandar por direct que eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Um beijo para você, boa noite e a gente se vê logo mais.